Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Eu vou apresentar um trabalho aí para a 27ª semana de tecnologia metroviária. Foi um trabalho que a gente desenvolveu na Companhia da Metropolitana de São Paulo e a gente titulou esse trabalho de Preditivas de Falsas Ocupações, PFO. Esse trabalho ele foi elaborado aí por mim, né? E pelo nosso coordenador também, com grande participação, Marco Aurélio. Falando rapidamente sobre nós, como eu já disse, meu nome é Edgar, eu sou técnico especializado em restabelecimento e corretivos das linhas 1 e 2, e minha formação básica é técnico em eletrônica, e recentemente me formei em engenheiro elétrico também. Estou no metrô desde 98, sempre na área de manutenção corretiva de sistemas, ok? E aqui é o nosso coordenador, o Marco Aurélio Borges, é o nosso coordenador da nossa área de restabelecimento, lá do metrô de São Paulo, das linhas 1 e 2. Bom, iniciando aí a nossa apresentação, os nossos trabalhos aí na área de manutenção, sempre motivados pelo o nosso plano estratégico, as diretrizes básicas apontadas pela nossa direção de operações, né? Então, a gente tem um dos pilares como o desempenho, a cordialidade, que é algo que a gente vem trabalhando muito forte, a questão da qualidade de atendimento ao passageiro, o custeio também, e, é claro, oferecer um serviço de qualidade para o nosso passageiro. Esse trabalho ele foi motivado principalmente por uma dificuldade que nós tínhamos na parte de sinalização, que era um aumento aí nos nossos índices de desempenho, um aumento negativo, por sinal, né? Que a gente enfrentou no mês de 2020. Então, a gente sempre com esse objetivo de mitigar esses tempos, né, que são tempos de interferência gerados pelos sistemas de sinalização. Após um estudo nosso, junto com a engenharia de manutenção do metrô também, a gente percebeu que 80% dos tempos de interferência na viagem do passageiro eram geradas pelos sistemas de sinalização. Isso aí, é claro, a gente já desconfiava, né? Só que a gente, com um estudo um pouquinho mais aprofundado, a gente realmente concluiu esse problema, ok? Bom, basicamente, esse indicador, ele era afetado por uma falha, né? Um sintoma que é conhecido aí pelas áreas de ferrovia e metroferrovia também, né? Como falsa ocupação. Então, na verdade, é uma falha na função do sistema de sinalização, né? Que, na decorrência dessa falha, ela vai para uma situação mais restritiva, que acaba gerando aí uma falsa ocupação, ou seja, o sistema ATC, ele passa a, a considerar uma falha nesse sistema de sinalização, como a presença de um trem, por exemplo, né? Então, isso acaba gerando, obviamente, uma interferência, uma diminuição da velocidade dos trens e afetando, consequentemente, a qualidade do serviço que a gente oferece para o nosso passageiro, né? Aqui estou mostrando rapidamente, né, que o nosso sistema ele das linhas 1 e 3 ainda é por bloco fixo, né, é o ATC bloco fixo, em que nós temos caixas à margem de vias,
ao longo de todo o trecho aí da linha 1 e da linha 3, ok? São sistemas que foram fornecidos pela antiga Westinghouse e recentemente, né, algumas décadas atrás, pela Alstom também, mas que são sistemas que já estão aí com a vida útil aí próxima do final, né? A gente já com a promessa de modernização desses sistemas para o sistema CBTC, na linha 1 e na linha 3. Bom, esse trabalho aqui, o que startou, né? Qual foi a fagulha aí? Foi realmente de tentar trabalhar nessas ocorrências, né? Nessas falhas funcionais que vinham atrapalhando aí nossos indicadores, né? Essa aqui é uma curva PF, ela é bem conhecida aí das engenharias de manutenção, né? Em que a gente tem aí a falha potencial, né, que ainda ela não de fato se tornou uma falha, e tem a falha funcional, que é a situação que nós estávamos enfrentando em 2020, né, que é a perda de fato da função do equipamento. Então, qual que era era e ainda é nosso sonho de consumo, trabalhar nessa região aqui, né? Essa região aqui, em que você já tem alguma sinalização do decréscimo do desempenho do equipamento, né? Só que ainda não chegou, vias de fato, a perder a função do equipamento, ok? Então, o que seria para nós interessante? Trabalhar aqui nessa região aqui do tempo aqui, ok? Em que a gente aí estaria utilizando aí um termo, inclusive é um termo que eu acabei escutando do pessoal do material rodante da nossa área, foi muito interessante, da pré-falha. Okay? E aí, seria esse aqui que seria o ideal para nós trabalharmos, né? Então, a gente começou a tentar verificar, né, e pesquisar de que forma que a gente poderia fazer isso, aplicando nessas falhas de falsa ocupação, ok? E aí, fizemos alguns testes e algumas experiências com um sistema que nós já usávamos e usamos já há muitos anos, né? Que é um sistema gerado, um sistema que gera logs, né? São servidores que ficam lá no SCC, que é o Centro de Controle do Metrô, CCO, e que eu eventualmente faço essa busca de logs. Tá? Esse sistema é um sistema que abarca não só logs do sistema de sinalização, assim como assim como logs também dos sistemas de alimentação elétrica. Só que esse sistema, apesar dele gerar muitos dados, ele é um sistema não vital, porque ele está vinculado ao ATS do CCO. Então, aqui, ele não me mostra na totalidade o que de fato aconteceu, porque são sinais não vitais, são sinais de operação. Mas, mesmo assim, a gente viu a possibilidade, né, a oportunidade de usar esses dados para tentar trabalhar naquela zona da pré-falha dessas falsificações. Inclusive, eu já ouvi falar que outras operadoras usam sistemas semelhantes e que fazem esse trabalho, né, de trabalhar através de sistemas de logs não vitais, trabalhar considerando a curva da PF, né, naquele trecho antes da falha, naquele tempo antes da falha, da pré-falha. O problema é que quando a gente fazia um filtro, buscando esses eventos de falha, né? Inclusive, eu não sei se dá para vocês enxergarem aqui, o próprio sistema já fala que é uma provável falsificação, né? É uma provável.
A questão é que esses alarmes, por diversas razões, algumas inconsistências de rastreamento, alguns trens que ficaram estacionados, eles geram, uma parte desses logs são falsos positivos de falsa ocupação, né? Então, quando nós fazíamos esse filtro diário, o que vinha para nós aqui? Uma quantidade muito grande de eventos. Aqui, nesse exemplo aqui, em apenas um dia de operação, subiram quase 200 eventos. Então, fica muito complicado para o analista, para o técnico do SMA, né, do Sistema de Monitoramento Operacional que nós temos lá, de avaliar e filtrar de forma qualitativa esses eventos. Só que a gente passou a aplicar uma ferramenta, no primeiro momento a gente aplicamos, é claro, de uma forma experimental, filtros. A gente passou a aplicar filtros através de macros do Excel. É uma ferramenta relativamente simples, né? Em que a gente consegue, a partir dos dados que o sistema de controle nos fornecia, a gente aplicou algumas regrinhas nessas macros do Excel. A gente baixava esses logs, né, jogava numa planilha do Excel e rodava essa macro. Entre outros critérios, a gente aplicou um filtro de duração, né? Então, seriam eventos com uma duração menor, uma duração maior do que 5 segundos. A gente restringiu também o horário, né? Que como a gente estava buscando pré-falhas, né? Indicativos de falsa ocupação que ainda não estaria afetando a operação, mas dentro do período do horário comercial, né? E aí outros detalhes também, como caracteres exatos desses logs que a gente baixava do centro de controle. Essa seria uma segunda etapa. Ainda assim, com esse número bem menor de logs, né? Então, imagine assim, eu tinha aproximadamente 200 logs, já aplicando esse filtro aqui, eu baixava isso para uma média de 20 logs, mais ou menos. Só que ainda assim, eu precisaria checar se de fato esses logs de provável falsificação de fato ocorreram no campo, né? Se foram ocorrências que de fato repercutiram no campo. E aí, através de uma ferramenta que foi desenvolvida pela manutenção do metrô, né? A gente visualiza esses logs através de um visualizador de eventos do ATC Books. Então, a gente vai realmente lá no cerne do equipamento mesmo, no equipamento de campo, verificar se aquela ocorrência que a gente identificou nessa primeira fase, de fato aconteceu no campo aí, tá bom? Só a partir desta fase que a gente passava a tomar as providências e ativar as equipes de campo. Bom, então aqui eu vou mostrar alguns cases, mostrando aí alguns resultados, né? Então, esse primeiro case aqui, a gente teve, como era o início dos testes desse projeto, né? A gente teve, no primeiro momento aqui, nessa falsificação, era uma falsificação intermitente, né? É algo que incomoda bastante, né? Essas falsificações que são intermitentes. Aqui, em especial, era em um circuito AC, de 60 Hz, na região de Ana Rosa, ok? Então, no dia 4/12, a gente teve aí 18 minutos de interferência para o passageiro, ok? E nessa ocasião aqui, a gente, como nós estávamos com o início do projeto ainda, nós estávamos fazendo muitos testes, então não foi possível aplicar esse processo. Entretanto, a gente constatou que houve uma detecção de uma pré-falha desse mesmo circuito de via no dia 9/12.
tá? Aqui até um trechinho aqui dos logs, né, mostrando, né, no dia 9/12, uma provável falsa ocupação, só que aí a gente confirmou, passando por aquelas 3 fases, né, que de fato era uma falsa ocupação real, ok? Aqui eu coloquei que nós perdemos a oportunidade, a gente perdeu a oportunidade de mitigar, né, esses 18 minutos de interferência, pelas razões que eu já expliquei aqui. No dia 9, ela foi detectada novamente, só que nesse momento aqui, a gente já passou a aplicar o processo. A gente passou pelas 3 fases, confirmamos que era uma falsa ocupação real, que ainda não tinha afetado a operação comercial, por ser uma falsa ocupação de curta duração, só que essa curta duração ela é detectável pelo nosso processo. E aí nós fomos lá com as equipes aí de via permanente, com as nossas equipes de preventiva, fizemos um pente fino no circuito de via e foi detectado de fato aí um problema em uma conexão que nós chamamos lá de S8, um pino S8. Ele estava com indícios, né, mostrando resistividade em relação ao trilho, e que justifica, né, estava justificando a intermitência das falsificações de circuito de via. Foi feito o reparo, a gente passou a acompanhar depois de algum tempo esse caso e essa falsa ocupação e mesmo a pré-falha não voltou a ocorrer, ok? Aí um segundo case foi uma pré-falha de falsa ocupação. Aqui, no caso, não gerou interferência operacional para o passageiro, porque nós já estávamos rodando o processo, né? Então, nesse caso aqui foi uma falsa ocupação em bloco de circuito do tipo AF, né, audiofrequência, na região de Santana, no dia 4 de janeiro deste ano, ok? Ela foi confirmada pelos processos que eu já mostrei para vocês aqui, que era realmente, foi uma pré-falha real no circuito de via, e novamente nós acionamos, né, as equipes de manutenção no trecho, e foi detectado lá, né, que nós tínhamos guias deterioradas nas caixas de via, que são aquelas caixas que eu mostrei lá nos primeiros slides lá. E isso estava gerando ruído em um dos cartões transmissores, né? E, de novo, né, essa preditiva, essa pré-falha não afetou a viagem do passageiro. Então, aqui alguns sinais que nós coletamos lá durante a medição da inspeção, né? E as guias deterioradas da caixa margem de via, ok? Aqui, nesse caso aqui, foi um case de sucesso, aí a gente conseguiu trabalhar naquela zona ali da curva PF no campo pré-falha, né? Então, essa atuação, ela evitou que esse defeito ela se tornasse uma falha funcional de fato aí, interferindo na qualidade do nosso serviço para o nosso passageiro. E aqui mais um case, foi uma pré-falha detectada em circuito de via tipo AF novamente, foi na região de Ana Rosa, ok? Aí está aqui a sinalização de Ana Rosa. Foi o circuito, a gente tem essa nomenclatura, um ES20, onde foi encontrada, nesse caso aqui, uma antena receptora com valor ômico alterado. Então, vejam só, né? Era uma antena receptora de circuito de via que ainda não estava apresentando uma falha funcional. Entretanto, ela já estava apresentando um defeito, né? Com alterações nas características elétricas dela, ok? Também, esse caso aqui não chegou a gerar degradação do serviço, nós conseguimos nos antecipar e programamos uma atuação após a operação comercial. E aqui uma imagem, né, com essas antenas, são antenas que captam o sinal da transmissora para fazer a detecção de circuito de via em bloco na região de Ana Rosa, que é mais um caso de sucesso aí, muito legal.
Pessoal, então aqui, quais foram os resultados, né, e próximos passos, ok? Bom, a gente constatou, depois de estatística, de alguns cálculos, que esse processo, ele evita até 70% de falhas funcionais no estágio pré-falha. Então, de todas aquelas estatísticas, daquelas interferências que eu tive em 2020, e daquelas que eram geradas por falhas em sistema de sinalização, eu consegui evitar em 70% a partir do momento que eu passei a aplicar o processo, ok? Que foi basicamente o primeiro trimestre de 2021, ok? Houve uma melhora dos indicadores de 2021, né? Foi realmente consequência do trabalho. E quais são os próximos passos? É a gente deixar esse processo um pouquinho mais automatizado. Por quê? Porque hoje, principalmente na fase 2 e na fase 3 do processo, tem uma parte muito orgânica do analista, em que ele tem que ainda avaliar se aquele circuito de via é um circuito de via que eu preciso dar uma prioridade maior para poder atuar. Por exemplo, um circuito de via de fundo de estacionamento, não faz sentido eu mobilizar várias equipes de manutenção para atuar naquele circuito de via, sendo que se ele se tornar uma falha funcional, o impacto vai ser muito pequeno e em algumas situações eu consigo até atuar de forma corretiva sem interferir no serviço durante o dia mesmo, em qualquer horário, ok? Então, ainda tem esse lado muito orgânico do analista. Tá? Mas é claro que isso é possível com as ferramentas que nós temos hoje disponíveis, né, através de BI e até mesmo de inteligência artificial, de fazer essa análise aí, ok? Pessoal, então é isso. Tomara que vocês tenham gostado da apresentação. Obrigado pela audiência de vocês. Eu estou deixando aqui alguns contatos, alguns dados, redes sociais que eu divulgo alguns trabalhos lá também, sempre voltado para essa área de ferrovia, de manutenção, e aqui embaixo o contato do Marco Aurélio, que ajudou bastante nesse processo, né, nos deu apoio. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, um abraço.